bloco, de acordo com o sorteio feito na presença dos representantes dos partidos, é o Dr. Chicão. Dr. Chicão, então, tem 30 segundos para escolher o candidato. O candidato é o Rafael Diniz. 30 segundos para a pergunta. Rafael Diniz, você chama o nosso governo de desgoverno. E, no entanto, você, na sua propaganda eleitoral, além de nos agredir, a minha família, no Face, como a outros candidatos, você fala que vai continuar tudo que nós estamos fazendo. Que desgoverno é esse? Você foi vereador e não apresentou um projeto. Candidato Rafael Diniz, 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro é lamentar, doutor Chicão, utilizar um meio de comunicação como esse para dizer que eu agrido a família das pessoas. Doutor Chicão, eu respeito a sua família e de todos os candidatos, porque eu quero respeito para mim, então primeiro eu preciso respeitar as pessoas. Eu apresentei vários projetos na Câmara, regulamentação de concurso público, eleição direta para diretor de escola, implantação de bicicletários públicos, entre outros tantos que só não foram aprovados pelo seu desgoverno, pela sua bancada governista, doutor Chicão. Doutor Chicão, os programas sociais são importantes e no meu governo não vai ter essa dificuldade só porque foi outro governo que criou que eu vou deixar de continuar. Aquilo que for bom eu vou continuar. Passagem real, cheque cidadão, casas populares, só que nós vamos fazer melhor. Mais que passagem real, nós vamos garantir transporte de qualidade, ônibus e van com qualidade para toda a população. Mais que cheque cidadão, nós vamos garantir cheque cidadão sim para as pessoas que precisam. E não usar o cheque cidadão para ter voto, doutor Chicão, como o senhor está sendo acusado, possivelmente sendo caçado por esse crime eleitoral que está sendo denunciado pelo Ministério Público Eleitoral. Nós vamos dar casa para as pessoas, mas mais que casa, nós vamos dar lar para as pessoas. Casa que venha com saúde, educação, transporte, com segurança que falta nessa cidade, doutor Chicão. Doutor Chicão não tem dificuldade nenhuma de continuar o que é bom, mas fazer diferente, fazer melhor, entendendo que o governo é do cidadão campista. E não como você e o seu primo garotinho se acham, os donos de campos. O dono de campos, doutor Chicão, é o cidadão campista. Doutor Chicão, só tem agora 1 minuto de réplica. Rafael, o seu discurso é diferente. Porque você fala que vai continuar tudo, mas tira o alimento da mesa do pobre. Você, o seu grupo, entrou com uma liminar para impedir o pagamento do cheque cidadão. Você fala que vai continuar tudo que a gente fez. Se é para continuar tudo que nós fizemos, deixa que o doutor... dos ônibus, estamos construindo 3 grandes hospitais. Isso o senhor não faz perguntas de saúde. Então, nós vamos continuar evoluindo, avançando em tudo que já fizemos. E o senhor vai continuar porque, infelizmente, o senhor não apresentou nenhum projeto e não há nada que comprove na Câmara Municipal. Rafael Diniz, 45 segundos para a tréplica. Doutor Chicão, primeiro lamentar o que o senhor acaba de fazer. O senhor mente para a população campista e o senhor vai responder por isso, doutor Chicão. Quem ingressou com a ação foi o Ministério Público Eleitoral. O Rafael Diniz sempre se posicionou, inclusive quando vereador, votei no aumento do cheque cidadão de 100 a 200 reais, doutor Chicão. Doutor Chicão, ocupe um espaço como esse para apresentar propostas para a população. O senhor teve oportunidade durante quase 8 anos e nada fez. Doutor Chicão, eu volto a repetir, antes de pedir voto ao cidadão campista, doutor Chicão, peça desculpas a essas pessoas que não têm uma educação de qualidade e que vivem enfrentando um desgoverno que só diz respeito às pessoas. Candidato Caio Viana, o senhor é o próximo a perguntar, o senhor tem 30 segundos para escolher um candidato. Vou perguntar ao candidato Nildo Cardoso, como que você vai utilizar a tecnologia da informação? Nós hoje temos diversas plataformas que podem ajudar o cidadão no dia a dia se a gente utilizar bem a tecnologia da informação na administração pública. Nildo Cardoso, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. O que nós precisamos, na realidade, na tecnologia de comunicação, é exatamente trazer para a nossa sociedade, para o nosso município, a comunicação que nós estamos hoje, participando de um debate onde as extremidades do nosso município, a comunicação não chega.
Se nós analisarmos hoje, infelizmente, nós temos comunidades com mais de 10 mil habitantes, como é o caso de Conselheiro para cima, principalmente São Luís de Mutuca, Santa Maria, Santo Eduardo, Conselheiro Josino para dentro, que não tem acesso exatamente ao meio de comunicação, principalmente a questão da internet. Nós olhamos hoje que as pessoas precisam se interagir, mas através do investimento do segmento público, do setor público, em parceria com o segmento privado, para que nós possamos reintegrar essa comunidade, essa população que estão excluída exatamente daquela necessidade que nós precisamos levar. É exatamente o conhecimento. E vamos interagir, vamos investir para que essas pessoas tenham essa oportunidade de inclusão, porque hoje estão excluídas. Caio Viana, 1 minuto para a réplica. Olha, Nildo, na verdade, tecnologia da informação, nós podemos ir muito além disso. Nós vamos criar uma central de aplicativos em Campos para facilitar o acompanhamento do cidadão a todas as obras públicas que nós vamos construir no nosso município. Por exemplo, deixando o governo mais transparente. Você vai poder acessar do seu celular ou de terminais em pontos estratégicos da cidade como está aquela obra, como está o desenvolvimento daquela obra, o que já foi pago, o que ainda não foi pago, por que aquela obra ainda está naquele nível de andamento. Nós podemos também, Nildo, utilizar a tecnologia da informação para melhorar a marcação de consultas. Isso é um compromisso do PDT que eu vou fazer no meu governo, para desafogar os hospitais. Nós vamos também, Nildo, informatizar todo o prontuário dos hospitais para acelerar o atendimento. Nós só não queremos utilizar a tecnologia da informação de forma suja. Nós não podemos permitir o ódio nas redes sociais. Nildo Cardoso, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Eu acho que o Caio, ele tem razão, mas ao mesmo tempo eu vou discordar do seu posicionamento, porque o PDT já foi governo de 2000 a 2004 e não conseguiu fazer exatamente essa transparência. Por que não fez essa integração? O atual governo é a mesma coisa. Coloca lá o portal da que a população tem acesso. Mas se perguntar quanto custa cada empréstimo desse adquirido agora anualmente para a população, nós não sabemos. Então não existe transparência. Então esses projetos que ficam só na teoria e não na prática, não nos interessam. Nós não estamos aqui para enganar a população. Essa ficha não vai acontecer nunca. Bom, candidato Nildo Cardoso, o senhor continua com a palavra. O senhor tem 30 segundos, para escolher o candidato e fazer a pergunta. Posso fazer, doutor Chicão? Sim, pode. Doutor Chicão, o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito a partir do dia 1º de janeiro, com relação à Lei Complementar 140, que é uma lei de 2011 e que foi disponibilizada para o nosso município, para implementá-la a partir de 2015, foi colocada em prática. O que o senhor pretende fazer com relação a essa questão? Olha, é uma questão muito específica da Câmara Municipal, essa lei. Desculpa, era a Câmara do Meio, viu? Então, nós temos que realmente efetivar o cumprimento num curto espaço de tempo. Estaremos nos reunindo com a nossa bancada, no nosso futuro governo, que vamos, então, fazer com que as pessoas coloquem em prática a nova lei complementar, como você falou, Nildo. Porque durante esse período, você esteve lá, poderia ter articulado junto à bancada com o próprio presidente da Câmara, para que essa lei já estivesse em andamento. Mas, infelizmente, você não o fez. Você prefere, nesse momento, vir com coisas subjetivas e não objetivas para tentar falar para a população uma coisa que ainda não está sendo praticada. Então, no meu governo, não. Nós estaremos sentando com os nossos vereadores, que isso é uma tônica, doutor Chicão. É sentar com as pessoas e ouvir as pessoas, sejam elas qualquer segmento da sociedade civil ou da nossa Câmara Municipal. Nildo Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu acho que com esses 8 anos como vice-prefeito, o doutor Chicão
ele não estudou realmente o que significa essa questão dessa lei complementar 140. Essa lei ela tem como finalidade, e já é de competência do município, isso por determinação do próprio INEA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, onde determina que o município assuma a responsabilidade do licenciamento das nossas empresas, das empresas instaladas na nossa cidade, do comércio, os postos de gasolina. Essa é a responsabilidade do município. Só que não tem ninguém competente, capaz, dentro da Secretaria de Meio Ambiente do município, para assumir essa responsabilidade. Ele não tinha conhecimento exatamente dessa lei complementar 140. Então não depende da Câmara não, doutor Chicão. Essa lei já existe, agora só falta regulamentar, falta só colocar em prática. E isso não precisa passar pela Câmara não. Ela já existe, é só o senhor pedir a excelentíssimo prefeito que o faça. Doutor Chicão, 45 segundos para a Eu não só irei, no próximo governo, que será o meu governo, Nildo, colocar em prática, já que você falou que ela já está pronta, né, para a efetiva consolidação da lei, e estaremos colocando em prática logo nos primeiros meses, chamando a nossa futura Câmara, sim, para que possamos fazer os reajustes necessários, porque as leis, às vezes, não, precisam ser adequadas para cada momento. E você mesmo falou que essa lei foi colocada em 2015 e ainda não foi colocada em prática. E nós faremos isso. Bom, o próximo a fazer pergunta agora é Rafael Diniz. O senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta. Doutor Chicão, o seu governo foi eleito em 2008 promovendo grandes transformações na educação, inclusive que a cidade passaria a ocupar as primeiras posições no IDEB. Só que a realidade de Campos hoje é a 48ª posição no primeiro segmento e a 65ª no segundo segmento. E o senhor e o seu governo ainda comemoram esse resultado. É realmente para se comemorar um resultado lastimável como esse, doutor Chicão? 1 minuto e meio para responder. Candidato, eu quero te dizer que o que nós comemoramos é justamente todo um planejamento que foi feito. O processo da educação é sequencial. Começamos primeiro, encontramos uma cidade arrasada, onde as crianças, as nossas escolas, estavam em casas alugadas, que davam choque nas crianças. Precisamos fazer a reconstrução física, demos o plano de cargos e salários. A primeira categoria foi o nosso professorado, incentivamos, né, o aumento de 20% do RET. O piso salarial do nosso professor é maior do que o piso nacional. E é lógico, precisamos fazer mais. Eu vou implantar as creches noturnas, porque é importante para aquele trabalhador que trabalha no período noturno. A Escola Municipal de Qualificação para o nosso professor está sempre também se atualizando e também atualizando aqueles que mais precisam. E também vamos uniformizar, já uniformizamos o nosso programa. Quando assumimos, Rafael, quem estudava na cidade de Campos, do lado do Banco do Brasil, vamos assim dizer, tinha uma grade escolar. E quem estudava em Guarulhos tinha uma grade curricular totalmente diferente daqui. Tempo encerrado, candidato. Rafael Diniz, só tem 1 minuto para a réplica. Mais uma vez, doutor Chicão, assim como fez, tentando responder aquilo que ele não sabia na pergunta do candidato Nildo Cardoso, ele enrola, diz que vai, teve 8 anos para fazer e até agora não fez. Converse com os profissionais heróis da nossa educação e veja qual é a realidade. Converse com os pais dos alunos e veja qual é a realidade. Converse com os alunos e veja qual é a realidade. Doutor Chicão, sabia que 35% apenas sabem verdadeiramente matemática na nossa cidade? 39% apenas sabem verdadeiramente português na nossa cidade? E o senhor teve 8 anos para aumentar esse índice, infelizmente não fez, doutor Chicão. O senhor prefere gastar 40 milhões com material da Expoente, ao invés de investir numa educação de qualidade. O senhor prefere permitir que vereador nomeie diretor de escola, ao invés de garantir uma eleição direta para diretor de escola. Doutor Chicão, educação é coisa séria, e é pela educação que nós vamos transformar essa cidade. Essa violência que tanto queremos enfrentar, é pela educação também que vamos enfrentar e aumentar a sensação de segurança em nossa cidade. Doutor Chicão, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Mais uma vez, o vereador
Rafael Diniz, vem tentar denegrir a imagem do nosso governo. Nós hoje temos 56 mil alunos, Rafael Diniz. Nós já construímos mais de 57 escolas, sendo 28 no padrão modelo entre escolas e creches. E o senhor está desmerecendo o nosso professorado. Que isso, Rafael? Mais uma vez, você está indo contra o nosso professorado, que você tanto incentiva a ficar contra o nosso governo. Nós não. Nós fizemos o plano de cargos e salários, estamos com o salário em dia, diferente... Tempo encerrado, candidato. Candidato Pudim, é a sua vez agora. Lembrando que o senhor não pode fazer pergunta para o doutor Chicão, que ele já respondeu 2 vezes. Caio Viana. 30 segundos para essa pergunta. Caio, todos nós aqui, os 5, pelo menos, candidatos aqui, somos candidatos de oposição a esse desgoverno que está estabelecido em Campos. Houve um rumor na cidade essa semana de que possivelmente tendo um segundo turno, e que se o senhor não estivesse no segundo turno, o senhor estaria apoiando o candidato do governo. É um momento oportuno e que você pode esclarecer a população se isso é verdade ou não é verdade. Caio Viana, 1 minuto e meio para a resposta. Olha, Pudim, foi muito oportuna a sua pergunta, de fato. A minha candidatura vem sofrendo ataques desde o seu nascedouro. Primeiro, disseram que eu não iria ser candidato. Depois disseram que eu não teria o PDT. Né? O comandante desse governo tentou tirar o partido diversas vezes. Tentou tirar o partido do meu vice, o PSB. Tentou tirar outros partidos da nossa aliança, que nós temos a maior aliança hoje da oposição, construída em cima de projetos. Então, eu venho sofrendo ataques na minha candidatura desde o início. E esse povo tem me ajudado, me abraçando a superar todos esses desafios. E fica muito claro, todos esses ataques que eu sofri e todas as questões que eu coloco, que eu não concordo com esse governo, que eu sou oposição a esse governo. Em momento algum eu disse o contrário disso. Agora, tem candidato aqui, inclusive como o senhor, que conhece bem esse grupo, porque você já pertenceu a esse grupo. Hoje você está num grupo de oposição, então você sabe a prática que eles utilizam para tentar distorcer a opinião pública e com isso levar vantagem no pleito eleitoral. Que nós temos que tratar com muito respeito. Nós não podemos conturbar o processo eleitoral. Nós temos que tratar de ideias, de propostas para tirar Campos da situação lastimável que a nossa cidade está. Sou oposição a esse grupo desde sempre. Nunca saí do PDT. Eu sempre estive no PDT. Fui presidente da juventude do PDT e hoje sou presidente do PDT e somos oposição a esse governo. Candidato Pudim, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, em matéria de tirar partido, o doutor Arnaldo Viana foi campeão de perder partido. Né? Perdeu espaço dentro do PDT, depois tiraram o PEN do doutor Arnaldo. Então essa é uma questão que precisa ficar bem esclarecida na cabeça das pessoas, porque o doutor Arnaldo seria candidato a prefeito pelo PDT, não tendo espaço, foi para o PEN e foi retirado o PEN também dele, impossibilitando que ele fosse candidato a prefeito de Campos. Outro aspecto que eu quero deixar bem claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo é o seguinte: o Caio não respondeu a pergunta que eu fiz. Eu estarei no palanque de qualquer candidato de oposição ao governo que está estabelecido aí, caso eu não vá para o segundo turno. É uma posição minha definida, clara. Qualquer um desses candidatos aqui à minha direita que estiverem no segundo turno, caso eu não esteja, eu estarei no palanque da oposição contra o governo que está estabelecido aí. Então, essa é a minha posição clara para o nosso... Tempo encerrado, candidato Caio Viana, 45 segundos para a tréplica. Olha, eu entendo a frustração do Geraldo Pudim. Ele tem em torno de 1% nas pesquisas, está claro que ele não tem condição alguma de ir para o segundo turno, até porque não tem proposta para o município de Campos, só sabe atacar a atual gestão. Eu, Caio Viana, junto com o meu grupo, tenho certeza que vamos chegar no segundo turno. Eu não tenho porquê ficar aqui debatendo quem eu vou apoiar no segundo turno, porque eu estarei no segundo turno. Então, se eu vou apoiar alguém, eu vou me apoiar. Vou estar no segundo turno defendendo um futuro melhor para a nossa cidade, defendendo um futuro próximo para as nossas famílias. Tenho certeza que fiz todas as opções corretas nas minhas alianças e tenho bons aliados políticos para defender o futuro do nosso município. Bom, candidato Rogério Matoso, agora é a sua vez. Eu volto a dizer que o senhor só não pode perguntar para o doutor Chicão, que ele já respondeu 2 vezes. Para quem o senhor faz a sua pergunta, 30 Geraldo segundos. Pudim.
Candidato, Campos há mais de 30 anos vive um drama familiar e parece uma história típica de novela. Nós vimos aqui a prefeita falar que o garotinho poderia ser o que ele quisesse na sua situação. E eu quero você, o que você acha que esse casal, num futuro governo do Chicão, e a irmã dele que esteve presa no governo do estado por conta de desvio de 60 milhões da verba da saúde. Será que essa acabou o tempo? Acabou o tempo? Olha, eu quando jovem, né, quando a gente iniciou o grupo político, existia um termo utilizado pelo nosso grupo, que aqui com todo respeito e carinho que tem o Rafael, e que a gente dizia que existia uma parentocracia no governo de Zezé, né, que os parentes ali tinham ocupação de espaço do governo. Hoje que a gente percebe com clareza é que essa parentocracia que existia lá atrás do Zezé, hoje ela existe claramente na administração aqui em Campos, porque um é prefeita de direito, o outro é o prefeito de fato, o vice é o primo e candidato a prefeito, a filha é deputada federal, o outro filho quer ser candidato a deputado nas próximas eleições. Então, é um processo que estabeleceu entre família. Então, a parentocracia de ontem é a parentocracia de hoje. E nós não podemos permitir isso em que a população de Campos, a cidade de Campos, seja utilizada de forma vil como trampolim para projetos pessoais e políticos apenas de uma pessoa. Eu concordo com as suas observações que você está trazendo e também me preocupa. E o cidadão campista precisa observar isso, né? Porque o doutor Chicão hoje é o primo do garotinho. Então, fica tudo como se fosse um processo de família. Uma hora entra a esposa, hora entra o marido, hora entra a filha, hora entra o primo, hora entra o filho, e nós não podemos permitir isso, e o Campos tem uma oportunidade de dar um basta nisso a partir do dia 2 de outubro. Candidato Rogério Matoso só tem 1 minuto para a réplica. Pois é, há mais de 50 anos as mesmas famílias se revezam no poder da nossa cidade e a gente vive esse drama familiar. Olha, aqui no debate eleitoral a gente fala de propósito, mas vocês têm que entender que pode ter um marqueteiro, um professor, um condutor de cada um desses candidatos que vem para aqui para falar o que você quer ouvir. E isso é muito ruim. A gente já viu uma candidata aqui toda engessada, falando devagar, com um marqueteiro em cima dela. E aí a gente viu no que deu. Hoje nós temos um coronel que fala de qualquer maneira nos microfones da sua rádio. Eu fiz um desafio à prefeita para que ela faça a cirurgia dela no Ferreira Machado. Ela não me respondeu. Mas falo para você aí, coronel garotinho, o dia que você quiser fazer um debate como homem, não covardemente atacando a todos, nos convide, me convide, que eu vou aí na sua rádio para que a gente possa debater, olho no olho, como homem. Bom, agora o candidato Pudim tem 45 segundos para a tréplica. Olha, o que a gente assiste e temos ficado muito tristes é que hoje está sendo utilizado um meio de comunicação de Campos para poder fazer um sensacionalismo, se utilizando da necessidade das pessoas, da humildade das pessoas, e a gente não pode concordar com isso. Eu volto a dizer, Campos precisa se libertar desse grupo político que hoje está estabelecido em Campos e que diz que faz o bem, mas na verdade faz o mal para as pessoas. Dá com uma mão e tira com a outra. E nós precisamos libertar a nossa população desse grupo político para que a gente possa respirar numa cidade livre, numa cidade próspera, onde nossos filhos possam ser criados, acima de tudo, com liberdade. E essa é a tônica que nós estamos defendendo na nossa campanha. Tempo encerrado. Bom, o candidato Dr. Chicão se sentiu ofendido, pediu direito de resposta. Isso será analisado pela nossa equipe de produção e também pela nossa equipe jurídica. Já, já, a gente vai dar essa resposta. Bom, encerrado o segundo bloco, a seguir, os candidatos voltam a fazer perguntas em cima de temas determinados por sorteio. Até já!